Você sonhou com esfaqueamento? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, pastor. Ontem sonhei varrendo a casa, tinha muita terra dentro de casa. Depois já estava em uma festa, tinha muita gente. Daí aconteceu uma briga, um homem esfaqueando a mulher. Bom, quando você sonha nesse sentido, que vê uma covardia, uma violência, se no sonho você interferiu positivamente, é mais positivo o enunciado para você. Mas nesse caso aqui, a sonhadora não tomou partido, ela simplesmente viu uma desgraça. Então tá. Bom dia, pastor. Sonhei varrendo a casa, tinha muita terra dentro de casa. Então tá difícil eliminar energias negativas. Então você precisa ver se não é a atuação sua que está atraindo energias negativas para o seu astral, para a sua vida. De repente, a forma como você fala, pensamento, imaginação e falácia são poderes que o Criador deu para cada humano. E tem pessoas que atraem coisa ruim para a vida porque não controlam a fala, ou o pensamento, ou a própria imaginação. Pensamento é algo que magnetiza. Imaginação é algo que vem para a vida da pessoa mais cedo ou mais tarde. E a falácia é poder de transmutação de eventos, tá? Mas a pessoa precisa se conscientizar disso aí. Aí uma festa, tinha muita gente, muita gente em sonho representa escândalo, notícias ruins. Um homem esfaqueava uma mulher. Então você está vendo uma covardia na vida desperta, uma injustiça. Quando você sonha nesse sentido, deve fazer uma afirmação primeiramente. Faça comigo a seguinte afirmação: Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E por intermédio de nosso maior mestre Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, super prósperos, super saudáveis, super alegres, super harmoniosos, super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós, e também porque nossas mentes e nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Muito provavelmente você está vibrando baixo. As frequências da violência, do desemprego, da doença, de toda coisa ruim, ressonam sempre nessa altura, que feitiço, praga, magia negra. Se o ser humano vibrar aqui em cima, ele vibra protegido. Quando a vibração do humano cai, ele entra em ressonância aqui com coisas negativas e o humano passa a sofrer coisas ruins na vida. Por isso é muito importante manter a autoestima. Como é que você mantém a sua vibração alta? Muita gratidão com tudo e com todos o tempo todo. Seja uma pessoa amorosa, bondosa, ajude alguém que precisa, se a pessoa precisa e merece ajuda, e se você pode ajudar também, tá? Porque ajudar sem poder também é outra história. Então você precisa ver isso, elevar a sua vibração através do amor, através ali do perdão, através de coisas agradáveis, tá? E você fazendo estas afirmações várias vezes durante o dia no seu mental, você transmuta ali os eventos da sua vida. Na Ásia, 4 médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada, simplesmente falando as palavras: já está curado, já aconteceu, está feito. Sem religião, sem nada. Simplesmente utilizando o poder da língua, o poder da afirmação. Impuseram as mãos sobre o tumor da paciente
E esse evento foi gravado em vídeo. E no vídeo, ali dá de ver que o tumor vai desaparecendo. Por isso é muito importante termos consciência dos nossos poderes. Por que ao acordar de um sonho desse, você precisa fazer afirmações nesse sentido? Porque certa vez uma mulher, ela sonhou que via no céu uma fumaça. E daquela fumaça descia um homem de braços abertos, voando em direção à casa dela. E ela sentiu no sonho que aquele homem vinha pegar a filhinha dela de 2 anos. E o sonho acabou. E o sonho acabou e ela acordou outro dia, não deu bola para nada, nem parou para pensar em sonho e nada. Não refletiu sobre nada. E 7 dias depois, ela já estava enterrando a filhinha dela no cemitério. Detalhe, a filha dela era saudável, nunca teve doença nenhuma. E 2 dias depois desse sonho, a filha teve febre, começou a reclamar, parou de comer, foi para o hospital, tudo cheio de muitas dificuldades lá no hospital, mas a menina, ela morreu, a criancinha morreu. Daí a enfermeira lá, a administrativa, chegou para a mãe sentada e disse: eu preciso que a senhora me dê o documento da sua filha. Daí a mãe disse assim: eu esqueci tudo em casa, mas eu tenho o nome completo dela, eu sei a data de nascimento, tudo. Aí a enfermeira disse: não, é porque ela, sua filha, morreu, eu preciso preparar o óbito dela. Então essa mãe depois ela aconselha as pessoas a trabalharem os seus poderes individuais, tá? Fazendo no mínimo uma oração ao acordar de um presságio ruim da noite, tá? E a falta de certeza no Mestre Jesus Cristo é a pior coisa do mundo, porque a pessoa vai ser muito enganada até aprender que Jesus Cristo é Jesus Cristo. 99,99% dos cristãos aqui no mundo, no planeta Terra, falam amém Jesus o tempo todo, mas eles não têm certeza de nada, tá? E por isso é essa dificuldade toda que se vê aí. Ser muito perdoador o tempo todo. Ser cristão envolve jogar o ego fora, arrancar o ego de si, jogar no lixo e cuspir em cima do ego e pisotear o ego, para que ele não volte mais. E quem é no planeta Terra que se dispõe a isso? Coisas que você poderia fazer ao acordar de um sonho onde você viu um esfaqueamento. Abra mão do seu ego, porque é acentuando, é inflando o ego das pessoas que os espíritos maus fazem as atrocidades, influenciando o pavilhão mental delas. Tá? É muito comum uma pessoa, quando quer resolver algo, ela vai num centro espírita, ela vai num atendente espiritual aí, e aquela fonte espiritual que atua por trás daquela religião, daquela vertente lá, aquela energia vem e faz do seu usuário ali recente, faz inflar o ego dele, para que ele se veja com razão, ele tem que mesmo dominar os problemas, as pessoas, ele esteve certo, ele está certo. Esse é o primeiro sinal de que a sua fonte espiritual é trapaceira. Porque no mundo espiritual está tão cheio de trapaça e gangster, o quanto é aqui no planeta Terra, o quanto é a nossa vida cotidiana aqui, ó, de matéria e carne e osso, né? As máfias são tão presentes no mundo espiritual quanto são aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, tá? E quem consegue ver tudo isso se sai melhor, tem maior visibilidade e consegue se precaver de desgraças. Porque vê que tem uma coisa negativa, ruim, atuando no pavilhão mental das pessoas para influenciá-las. E é exatamente isso que está acontecendo na vida dessa pessoa que sonhou que varria e tinha muita terra dentro de casa, e depois viu um esfaqueamento, viu uma briga, viu uma festa, tá?
Então, utilize os poderes individuais que você tem para se livrar desse enunciado tão negativo aí. Porque às vezes saber como proceder após um sonho é mais importante do que entender o que significa aquele sonho lá na integridade e na essência. Saber como agir. Prezado internauta, aqui eu vou deixar aqui em cima no card deste vídeo uma playlist Sonhos com Varrer. Dê uma olhada, Sonhos com Limpeza, Sonhos com Faxina, porque essa playlist vem muito a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza com praticidade assuntos imprescindíveis nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Outra solução imediata que a pessoa que sonha nesse sentido poderia ter na vida desperta, ao acordar desse sonho, seria baixar a imagem de Jesus Cristo na tela de fundo do seu celular e na tela de bloqueio também. Porque quando o subconsciente vê aquela imagem ali, ele ativa comandos cristãos e faz interferência positiva no astral, no espiritual ali da pessoa, transmutando toda a realidade. Tá? Conheça mais desse assunto, arquétipos, entre as minhas playlists aqui, que vai vir muito a somar positivamente na sua vida, pode ter certeza. Prezado internauta, muita gratidão mesmo, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. E compartilha também os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.